Ó, pessoal, nós iremos começar a Lei 564 de 2017 e ela foi aqui, renovou a 311 de 2007. Por isso que quando vocês forem pegar uma questão de legislação, vocês observem que na estrutura, no comando, né, da questão, ela fala qual resolução ou qual lei está trabalhando, tá? Porque vocês vão ver, como vocês já estudaram a 311, vocês vão ver que alguns dos artigos são muito parecidos com os da 311, alguns têm o mesmo texto da 311 e outros têm algumas mudanças, como as que a gente vai ver nas penalidades e nas infrações. Vocês vão ver bem aí nas penalidades e nas infrações, tá certo? Aí vocês podem questionar. Então, como é que eu sei a resposta, né? Então, já estou falando para vocês a questão de olhar na estrutura, né, da pergunta, que resolução, que lei, isso serve para qualquer uma das que a gente estudou, e outras, né, que podem surgir, tá? Qual lei, qual resolução a questão está falando, tranquilo? Daí, pessoal, iniciando a 564 de 2017, ela inicia com esse preâmbulo. Vocês podem olhar aí, fiz que tanta, né, um slide totalmente fora do contexto aí, no sentido de estar muito cheio. Mas é porque, pessoal, eu gosto de trazer esse preâmbulo, tá? Porque ele nos, como é que eu posso falar? Nos mostra, tá, a importância de nós, profissionais de enfermagem, na assistência do paciente, tá? Principalmente no cenário em que nós estamos vivendo hoje, né, vivenciando, onde nós fomos muitas vezes citados, né, como importantes para assistência, estamos na linha de frente aí das pandemias, tá? E daí esse preâmbulo ele mostra como nós somos importantes, como nós somos essenciais e o tamanho da nossa responsabilidade em cima aí da assistência, tá? Então eu vou ler para vocês, depois a gente comenta, se vocês quiserem falar alguma coisa, também vão ficar à vontade. Então, o Conselho de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o CEP, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, norteou-se por princípios fundamentais que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Proporciona cuidados à pessoa, família e à coletividade. Organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Tem direito à remuneração justa e a condições adequadas de trabalho que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os direitos da pessoa à vida, à saúde e à liberdade, à igualdade, à segurança, à livre escolha, à dignidade e ser tratado sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social, né? Apesar de ser muito extenso, né, mas ele nos fala, tá, da nossa importância e do nosso serviço aí ser prestado,
tanto no nível primário, onde a gente trabalha a promoção e a prevenção das doenças, como no nível secundário, onde a gente trabalha o diagnóstico e o tratamento do nosso paciente, e no nível terciário, né, a ajuda aí na questão da reabilitação, tá? Além disso, ele dá ênfase. Vou já falar disso aí, Joyce. Além disso, ele dá ênfase à questão da autonomia, tá? Nossa, como profissional de enfermagem. Nós, pessoal, temos que entrar, né, na instituição em que a gente vai trabalhar, mostrando que nós iremos exercer nossas atividades. Nós temos autonomia para isso e somos respaldados pela Lei 7498 de 86, tá? Onde lá, como a gente já viu, temos as atividades privativas do enfermeiro. E podemos sim fazer parte da equipe multiprofissional, porque somos profissionais de nível superior, assim como todos os demais colegas de nível superior, tá? E devemos tratar o nosso paciente de acordo com os direitos humanos, né? Sem preconceitos, sem expressões, sem questionamentos que muitas vezes não são benéficos para a assistência desse paciente, tá bom? Com relação ao financeiro, né? Que Joyce, né, perguntou aí, a questão da remuneração, tá? Legalmente, o enfermeiro, ele era para receber 10 salários mínimos, tá? O salário base do enfermeiro, né, é para ser 10 salários mínimos, tá? Infelizmente, né, nós não temos... Verdade, Emanuela. Infelizmente, né, nós não temos, né, essa remuneração, né? Na realidade, nossa remuneração, eles fazem um comparativo aí com os demais municípios, né? E naquela região, o enfermeiro acaba recebendo sempre os mesmos valores, né? Que hoje os municípios, eles variam aí de 3, para quem trabalha em estratégia, né? Os plantões eu não tenho como falar essa remuneração, não tenho ciência, tá? Mas na estratégia ele varia de 3.500 a 4.800 na região aqui, tá? Isso salário base. Fora isso, temos a gratificação do PMAQ, né, que é o Programa de Monitoramento e Avaliação de Qualidade aí, que é um programa do Ministério da Saúde, que veio para as estratégias, para que elas melhorem sua assistência para com o paciente, né, que há conversas que o governo federal vai tirar, tá? Esse PMAQ, essa gratificação, e essa gratificação do PMAQ não é só para o enfermeiro, né? Atinge médico, dentista, e técnicos de enfermagem e técnicos de dentista, né? Auxiliares de dentista aí, tá? Que sejam cadastrados no CNES, que é o Código Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, tá? Além disso, nós temos direito também a gratificação no sentido da insalubridade, tá? A insalubridade é com relação ao nosso contato, né, direto com pessoas doentes, tá? E daí nos dá o direito, não só nós enfermeiros, como a equipe de saúde, nos dá o direito de receber essa insalubridade, né, por corrermos o risco, né, de adquirir determinadas doenças, porque cuidamos de pessoas doentes, né? Isso aí fica a cargo do município, tá? Infelizmente, não são todos os municípios que dão essa gratificação pela insalubridade, ok? Mas, assim, o enfermeiro, se ele tiver um sindicato, o sindicato corre atrás disso, tá? Desses valores. E, além disso, nós teríamos a periculosidade, direito à periculosidade, tá? Principalmente quem trabalha em zona rural,
né, que tem que se deslocar da sua residência, da sede do município para a zona rural, tá? Então, teria direito também a essa periculosidade. Se juntasse tudo isso, né, a nossa remuneração daria um bom salário, tá? Mas, infelizmente, nós ainda estamos lutando aí, né, por esse piso salarial aí dos 10 salários mínimos e a carga horária para 30 horas semanais, tá? Que infelizmente nós somos dos poucos profissionais que ainda trabalham 40 horas. O psicólogo ele já conseguiu, né, reduzir para 30 horas, tá? O assistente social ele também já conseguiu reduzir para 30 horas sua carga horária. O farmacêutico tem uns farmacêuticos que podem trabalhar 20 horas, depende da contratação aí, 20 horas ou 40 horas, tá? Infelizmente, o enfermeiro, ele ainda só tem essa opção, né, de trabalhar as 40 horas, ok? Mas nós devíamos, pela nossa responsabilidade, né, por nós estarmos diretamente ligados ao paciente, no meu ponto de vista, né, se foi essa a questão de Joyce, a pergunta, nós poderíamos ser melhor remunerados, tá? É muito trabalho, é muita responsabilidade e o salário muitas vezes irrisório, né, para tamanha responsabilidade, ok? Mas legalmente nós teríamos esses direitos aí, tá? E daí, pessoal, a resolução 564, ela trabalha com 5 capítulos, tá? Nenhum dos capítulos são divididos em seções. Não existe seções na resolução 564, ok? E vocês vão ver que eles não tratam assuntos específicos, como nós vimos na 311, onde nós temos o capítulo 1, que fala só das resoluções ou das relações, o capítulo 2, que fala só sobre o sigilo profissional, o capítulo 3, que fala só sobre o ensino à pesquisa e a produção técnico-científica, né, que nós vimos tudo isso na 311. Aqui, na 564, eles juntaram todos esses assuntos, tá? E dividiram em direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades, ok? Que é isso que a gente vai começar a ver aqui, a questão dos direitos. Então, como princípios fundamentais da resolução 564, ele reafirma o que o preâmbulo falou, tá? O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e ético-filosófico. Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética, e participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde, tá? Então, em suma, o nosso código de ética ele é baseado nas políticas públicas, ok? Onde nós iremos trabalhar os princípios éticos e bioéticos, tá? Que nós já trabalhamos, né? A questão de ética, ser o nosso eu, a nossa consciência, tá? A gente trabalhar em cima do nosso código de ética, tá? Os bioéticos, nós temos aí a autonomia, né, justiça, beneficência e não maleficência. E a questão dos princípios do SUS, que vocês vão aprender em saúde coletiva, tá? A questão, né, dos princípios do SUS, ok? E daí nós vamos começar o primeiro capítulo, que são dos direitos. Vamos ver alguns artigos, não vamos ver todos, tá? Mas vamos ver os que diferenciam mais com a 311 e os que realmente
são iguais aos da 311. Tá? Então, dos direitos, o que é direito do profissional de enfermagem? Seja enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem. No artigo 2º, exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem, tá? Então, nós temos direito de estar no ambiente de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, na nossa instituição, e não recebermos nenhum tipo de violência, seja física, seja verbal, seja do nosso colega de trabalho, seja do paciente, tá? E devemos estar livre de riscos, né? Daí a questão de nós usarmos os EPIs e os EPCs, né, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, tá? E também vem aí a questão ética e moral, ok? Quando, mais para frente nós vamos ver, quando nós recebemos essas ofensas, esses agravos, se for de algum colega, de alguma instituição, tá? Nós podemos recorrer ao nosso conselho para que eles venham intermediar o que nós estamos passando no nosso ambiente de trabalho, ok? Artigo 4º. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Então, como nós vimos na Resolução 311, nós, como profissionais de nível superior, podemos participar, tá, da equipe multiprofissional, de comissões de éticas, de comissões da instituição, para que a gente possa assistir o nosso paciente da melhor maneira possível. Artigo 7. Ainda dos direitos. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional, tá? Se eu estou assistindo o paciente, eu tenho que ter todas as informações com relação a este paciente, tá? Isso para minha própria segurança, como para a segurança do paciente e de outros pacientes que eu venha atender, tá? A questão, se for um paciente contaminado com HIV, tá? Então eu vou ter que ser informada disso, vou ter que ter os meus cuidados a mais do que eu tenho com paciente que não é positivo, tá? E também o cuidado para não levar essa contaminação para os outros pacientes. Artigo 9º. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN-COREM, tá? Então, caso, né, eu seja impedida de realizar minhas atividades, eu tenho que recorrer, tá? Assim como eu falei, a mesma questão de sofrer violência, danos no ambiente de trabalho, eu recorro ao conselho, recorro ao meu COREM e daí, né, ele vai tomar as medidas cabíveis. Mas é o meu direito, tá? Buscar o COREM para sanar essas atribulações que eu estou passando no meu ambiente de trabalho, tá? Seja questões, né, de violência, tá? Física, moral, tá? Seja impedida de realizar minhas atividades profissionais. Artigo 10º. Ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participação de sua elaboração. Algumas instituições, pessoal, elas criam suas próprias normativas, né?
seu próprio modo de trabalhar. Quando nós adentramos em qualquer instituição, nós precisamos saber como são essas normativas, quais são as normas impostas daquela instituição, certo? Eu tenho que saber tanto para que eu as siga, como para que eu oriente o meu paciente com relação às normas da instituição, né? Tem umas instituições hospitalares, por exemplo, que ela não deixa o paciente entrar nem o paciente nem o acompanhante entrar com toalhas, lençóis, travesseiros, tá? Então, se isso está lá no protocolo da instituição, lá nas normativas da instituição, eu tenho que saber disso, né? Para que eu possa orientar o paciente sobre não levar estes objetos. Tá? E assim, de acordo com outras normativas, eu tenho que estar orientando o meu paciente e também saber, né, o que eu posso e o que eu não posso como profissional. Artigo 13. Suspender as atividades, direito, viu? Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem, ok? Então, o que é que acontece, pessoal? Quando você vai realizar uma atividade, seja individual ou coletiva, que você não tem os materiais necessários, os equipamentos necessários, os EPIs necessários, você pode suspender, é seu direito suspender de realizar essa atividade, ok? Além de suspender, você tem que informar à instituição o porquê, né, dessa suspensão dessas atividades, como se você achar necessário ao Corém, tá? Uma certa vez eu trabalhava logo no início da minha vida profissional, né? Trabalhava numa estratégia e tinha uma tarde de prevenção, tá? E lá, nessa cidade que eu trabalhava, ainda usavam aquele espéculo de alumínio, tá? Não usavam o descartável, como é indicado pelo Ministério da Saúde. E daí, acho que eu tinha umas 6, 7 mulheres para fazer o exame preventivo. E eu abri, né, a primeira paciente entrou, eu abri o espéculo e vi que estava sujo, tá? Porque ele tem que estar, né, higienizado e esterilizado. Então, eu vi que apresentava resquícios de sujeira. Descartei, né? Abri o segundo, a mesma coisa. O terceiro, a mesma coisa. Então, foi que eu fiz, suspendi as prevenções daquela tarde, né? Expliquei que estava com problemas, né? Não disse o meu paciente a causa real, né? Mas disse que estava com problemas com relação aos materiais, que não estava conseguindo usá-los, tá? E daí fui até a secretária de saúde e informei, né? Levei os espéculos, mostrei a mesma, tá? E justificando o porquê que eu suspendi as atividades naquela tarde. Ok? Não podia dar continuidade e depois sair contaminando, né, as pacientes, e suspendi e fui realmente à secretária de saúde, né, à instituição, para que ela soubesse o motivo, certo? E daí eu também, né, no livro de ordens e ocorrências, fiz os registros, assinei e carimbei, ok? Ficou tudo respaldado. Tá? Temos que nos respaldar, temos que registrar tudo que a gente faz, ok? Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Aqui, pessoal, esse processo de enfermagem
É o que eu já falei para vocês lá no primeiro semestre, não sei se vocês lembram. E vocês irão ver no quarto semestre na disciplina de bases, tá? O processo de enfermagem, ele é a SAE. SAE, a sigla SAE, Sistematização da Assistência de Enfermagem, ok? Essa SAE, nós, enfermeiros, realizamos, aplicamos a SAE dentro da nossa consulta de enfermagem, ok? Então, nós sempre iremos trabalhar com a SAE, pessoal. Isso faz parte do processo de enfermagem. Então, lá na SAE, nós iremos fazer o histórico do paciente, iremos realizar o diagnóstico do paciente. Aí vocês podem questionar, oxe, mas enfermeiro não dá diagnóstico, tá? Realmente, quem dá o diagnóstico é o médico. Nós iremos trabalhar o diagnóstico de enfermagem em cima, baseado no diagnóstico médico. Então, se o médico diagnosticou que o paciente é hipertenso, então nós iremos fazer o nosso diagnóstico de enfermagem em cima da hipertensão, tá? Daquele paciente. E daí vamos fazer o planejamento de enfermagem, que são as orientações, né, o tratamento do paciente, ok? A gente vai ver a resolução da SAE também, tá? E vocês irão compreender melhor quando vocês estudarem a disciplina de bases teóricas. Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e ou local de trabalho sobre sua responsabilidade profissional, tá? Isso aí nós já falamos na resolução 311. Mesmo que, né, que outra pessoa, que é a Manuela, venha fazer um trabalho, uma pesquisa na estratégia em que eu trabalho, eu tenho que saber o conteúdo dessa pesquisa, tenho que saber tudo da pesquisa, porque os pacientes continuam sendo minha responsabilidade, ok? Artigo 19. Utilizar-se de veículo de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social, tá? Então, veja que esse artigo 19 é tudo que nós estamos fazendo hoje por causa dessa pandemia, tá? É nosso direito utilizar os meios de comunicação, as mídias, para dar palestras, aulas, conferências, tá? Divulgar com finalidade educativa e de interesse social. Ok? Então, parece assim que o nosso conselho, né, já previa que essa pandemia iria acontecer, né? Artigo 21. Isso aqui é bastante importante, ó. É direito negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais, tá? Nós víamos muito isso nessa questão de filmar, fotografar, né? Mais o nosso paciente, né? Era que a gente fotografava, pedia, né, autorização para usar a imagem, para usar a voz do nosso paciente para os nossos trabalhos, para as nossas divulgações, né? Aqui a resolução 564, ela fala de nós profissionais, tá? Nós temos direito de nos negarmos, tá, a ser filmados, fotografados e expostos em mídias sociais. Então, nós temos que dar nossa permissão, tá, de dar o nosso consentimento, né, de sairmos aí das mídias sociais, tá? Artigo 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade,
tá? Então, aquela questão da imperícia, da imprudência e da negligência, tá? Eu só vou ofertar ao meu paciente, eu só vou realizar atividades com o meu paciente que eu tenha a segurança no que eu estou fazendo, tá? Se eu não tenho essa segurança, eu não irei fazer, eu posso me recusar. Além de que, atividades que sejam da minha competência como enfermeira, certo? É o meu direito realizar. Eu não tenho, né, nem direitos nem deveres de estar realizando atividades que sejam de outro profissional. Só minha como enfermeira, tá? Como equipe de enfermagem. Artigo 23. Requerer, junto ao gestor, a quebra de vínculo da relação profissional-usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem, tá? Então, aqui, eu vou assistir um paciente no qual eu tenha problemas pessoais com ele. Até o próprio paciente não queira a minha assistência, tá? Então, eu informo a gestão sobre isso. Se necessário, informo ao meu Corém, tá? Só que eu tenho que colocar no meu lugar um enfermeiro para dar continuidade à assistência. Lembrem-se que a assistência de enfermagem, ela nunca pode ser quebrada. Nenhuma assistência, na verdade, né? Mas como nós estamos falando no nosso conselho, a assistência de enfermagem, ela nunca pode ser quebrada, tá? Se eu não faço, se eu não posso, se eu não consigo fazer determinada atividade, eu delego essa minha atividade para outro colega enfermeiro. Lembrem-se que eu não posso delegar minhas atividades que são privativas do enfermeiro a outro profissional que não seja enfermeiro. Então, isso aqui cabe também a questão que a gente até já falou do aborto legalizado, tá? O aborto que vai para a justiça e ele é legal e a gestante, né, acaba realizando esse aborto. Se eu, de acordo com os meus princípios éticos, não quero participar desta ação, tá? Mesmo sendo legal, o aborto tudo legalizado, tá? Mas de acordo com os meus princípios éticos, eu não quero participar, então eu vou até a gestão, comunico, se preciso, comunico ao meu conselho também a minha recusa em participar desse procedimento, mas eu tenho que arranjar, né, que colocar um enfermeiro para que ele dê continuidade à assistência de enfermagem. Tranquilo? Agora nós vamos entrar nos deveres, tá? Capítulo 2, deveres. Artigo 24. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, tá? Então, eu tenho que exercer, né, a minha profissão de forma ética, moral e de acordo com a legislação. Artigo 26. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema COFEN-COREM. Ok? O que é que isso quer dizer? Que eu tenho que ter ciência do que o meu Código de Ética diz, do que algumas resoluções falam, do que algumas leis falam. Ok? Não sei se vocês lembram que quando a gente viu a resolução 311, eu falei para vocês com relação a duas infrações, que ela está em todo o Código de Ética, que é a infração ética e a infração disciplinar. A infração ética, o profissional,
realiza quando ele vai contra o seu código de ética, tá? Isso é infração ética. Infração disciplinar é quando eu digo que eu não sei, que o meu código de ética me proibia disso. Eu não tenho ciência do que o meu código de ética me dá como direito, me dá como dever, me dá como proibição, tá? Isso é uma infração disciplinar. Eu tenho que ter noção do que o meu código de ética diz, tá? É por isso que a gente tem que se familiarizar com os artigos, com as leis, para que quando necessário, em caso de dúvida, a gente busque os nossos, né, o nosso código de ética, as nossas resoluções, as nossas leis, tá? Por isso que agora tem um livrinho, né, de ética, do código de ética, que ele é um livrinho daqueles pequenininhos de bolso, ok? Mas mesmo que a gente não tenha, né, esses de bolso, a gente tem que ter dentro, né, da gaveta do nosso birô, da nossa bolsa de trabalho, para que a gente venha a recorrer, né, a ler quando necessário, ok? Então, dever conhecer o código de ética. Quando eu não conheço o meu código de ética, eu estou cometendo uma infração disciplinar. Aí, ó, o meu dever, cumprir e fazer cumprir o código de ética. Quando eu vou contra isso aí, eu estou cometendo uma infração ética. Tranquilo? Artigo 30. Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEN-COREM, tá? Então, é o meu dever, caso o COREM, né, me chame para uma intimação, né, em algum caso de algum colega que tenha cometido uma infração, né, então eu tenho que ir lá, tá? Alguma notificação, ele veio fazer uma visita na instituição em que eu trabalho, e daí, né, no meu setor, tinha algo que não estava, né, correto. Daí ele faz notificação e diz que daqui a 2 meses é o prazo para que tudo isso seja sanado, todo esse problema seja resolvido e eles vêm fiscalizar, tá? Então é o meu dever cumprir esses prazos que o COREM determina, Sistema COFEN-COREM. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e a estrutura física e institucional, ok? Então, eu tenho que falar a verdade, tá? Para o meu conselho. Toda documentação que eles pedirem, eu tenho que mostrar, tá? Por isso, se eu sou coordenadora, se eu sou diretora de algum chefia de enfermagem, eu tenho que estar com esse protocolo, com essa burocracia, essa parte documental bem, né, organizada para que eu possa mostrar quando o sistema, quando o fiscal do COREM vier, tá? E eu também não posso mentir com relação à estrutura física, né? Tem até uma situação engraçada, quando eu era coordenadora do CAPS, aí o CAPS era numa casa antiga, né? Aquelas casas antigas que tem sótão, um sótão superior, que a gente nem usava, tá? Esse espaço. E daí lá, por ser uma casa antiga e ter esse sótão, tinha muito morcego, tá? E daí veio uma fiscal do COREM e ela questionando, né, como era a estrutura e tal, e se apresentava bichos, né, por ser uma casa antiga, e eu falei para ela que de vez em quando apareciam uns morcegos. E daí, quando ela foi olhar a estrutura física, né, de repente voou um morcego na frente dela, né? Aí eu pensei comigo, ainda bem que eu disse, né, que nós já tínhamos presenciado esses morcegos. Já pensou que se eu tivesse dito que não tinha nada, né? Ela ia logo me questionar. E esse morcego, Clélia, né? Então, ela poderia deduzir que eu estava mentindo com relação à estrutura física, né? Por isso que é sempre bom a gente falar a verdade, né? E termos tudo documentado, termos tudo organizado,
para tudo que seja pedido, né, seja informado ao fiscal do Corém. Artigo 32. Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Nós temos que, para exercer nossas atividades, nós até já falamos isso, nós temos que ser inscritos no Corém do estado em que a gente trabalha. Eu não posso, de maneira nenhuma, exercer minhas atividades, qualquer uma que seja da enfermagem, se eu não tiver inscrita no Corém, tá? Isso aí se chama exercício ilegal da profissão, quando eu estou trabalhando e não estou inscrita no Corém. Exercício ilegal da profissão, tá? Isso é infração gravíssima, tá? E questões judiciais também, que eu estou trabalhando e não estou inscrita, ok? Aí, pessoal, eu sou inscrita, eu trabalho no Ceará, sou inscrita no Corém Ceará. E daí, caso eu vá trabalhar na Paraíba, tá? Eu vou fazer minha inscrição, eu vou transferir minha inscrição do Corém Ceará para o Corém PB, né? Para o Corém Paraíba, ok? Se eu trabalho no Ceará e arranjo um emprego na Paraíba e trabalho nos dois estados, eu tenho minha inscrição nos Corém Ceará e tenho uma inscrição que a gente chama de secundária no outro estado, tá? No caso do exemplo aí na Paraíba, ok? Nós temos aí 5 tipos de inscrições. Em outra aula nós vamos ver essas inscrições, ok? Mas se eu sou inscrito em 2 estados, eu tenho que estar, se eu trabalho em 2 estados, eu tenho que estar inscrito nos Coréns do estado em que eu trabalho. Artigo 33. Né? Nós já falamos sobre esse artigo 33 e esse artigo 34 na resolução 311, né? Artigo 33. Manter os dados cadastrados atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. E o artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Tá? Então, tanto os meus dados cadastrais quanto a questão financeira tem que estar tudo em dia, né? Tem que estar tudo atualizado, tá? E regularizado com relação ao Corém, ok? Artigo 35. Apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional, tá? Nós tínhamos até falado isso na resolução 311, só que aqui na 564 nós temos uma novidade, né? Que é a questão do nome social, né? Nós já sabemos que isso é um direito de todas as pessoas, essa questão do nome social, tá? E o que é que isso quer dizer, o artigo 35? Que todo procedimento que nós fazemos com o paciente, nós devemos carimbar, né? No carimbo tem que constar nosso nome, nosso número de inscrição, e daí a gente assina ou rubrica nesse carimbo, ok? Do artigo 35, nós temos os incisos. Inciso 1. É facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição no Corém, devendo constar a assinatura ou rúbrica do profissional. O que é que isso quer dizer? Que, por exemplo, você trabalha na zona rural, tá? E daí você esqueceu o seu carimbo. Tranquilo, tá? Você assina, faz os seus registros, assina e coloca o seu número de inscrição, tá? Assina ou rubrica e coloca o seu número de inscrição, ok?
de preferência que tenhamos um carimbo, ok? Isso é em casos, né, onde a gente realmente tenha quebrado, tenha perdido, ainda não tenha, fez a inscrição agora e ainda não tenha o carimbo feito, tá? Mas sempre nós temos que carimbar, ou assinar e colocar o número de inscrição. Inciso 2º. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deve ser certificada conforme a legislação vigente, tá? Essa certificação, pessoal, é que sai lá, né? Quando a gente imprime uma receita, quando a gente imprime o relatório para anexar no prontuário do paciente, tá? E daí já sai o nosso certificação lá, o nosso nome, o número de inscrição do conselho, a categoria, tá, da inscrição, já sai lá tudo direitinho, ok? No caso de prontuários eletrônicos. Artigo 37. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Veja bem, tá? Essas etapas do processo de enfermagem é o que a gente já falou da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, é o nosso direito, como nós vimos, trabalhar em cima do processo de enfermagem, tá? E é o nosso dever documentar todas as etapas do processo. A história de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, as avaliações de enfermagem, ok? Tudo isso registrado, documentado no prontuário do paciente. Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente, né? Isso aí nós já vimos lá na resolução 311, que todo procedimento nós registramos no prontuário do paciente, escrevemos no prontuário do paciente, tá? Carimbamos e assinamos. Caso o paciente precise de urgência, o agente, né, queira informar também verbalmente ao colega que está chegando no plantão, tá? A gente pode fazer isso, é o nosso dever também fazer verbalmente. Mas o fato de fazer verbal não quer dizer que a gente não precise registrar, pelo amor de Deus. Registrem, escrevam no prontuário do paciente, tá? Aí o verbal é opcional aí, né? É e ou, né? Verbal. Se você achar necessário, né? De acordo com a situação que o paciente esteja, essa questão verbal, tá? De dessa informação verbal. Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. O paciente, ele deve ser informado de tudo. É o nosso dever, como profissionais da equipe que estão assistindo esse paciente, informá-lo, tá? Informar o seu responsável, informar o familiar, tá? Sobre os benefícios de se fazer determinado procedimento, sobre as complicações com relação ao procedimento, tá? Lembrem-se que, de acordo com a Política Nacional de Humanização, nós temos que primeiro dizer o nosso nome, nos apresentar e dizer tudo que o paciente precisa saber do seu tratamento, de procedimentos, de medicações, ok? Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, tá? Como nós já trabalhamos os direitos humanos, nós sabemos que nós não podemos discriminar qualquer paciente em qualquer situação. Discriminação, não. Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais.
tá? Então, quando a gente viu bioética, nós falamos na questão da autonomia do paciente, tá? O paciente, ele tem autonomia, né? Assim como o seu responsável, se ele for um paciente de menor ou vulnerável ou incapacitado, certo? De tomar as decisões. E nós devemos respeitar essas decisões. É o nosso direito. Desculpa, é o nosso dever, tá? É direito do paciente e é o nosso dever, ok? E daí, se ele não quer, né, realizar determinado procedimento, nós devemos insistir, devemos informar os benefícios e os malefícios de realizar ou não aquele procedimento e fazer todos os registros, para que depois a gente não, né, seja condenada ou a família queira nos condenar sobre qualquer coisa que aconteça com esse paciente, caso ele não venha a querer, né, os procedimentos, que se realize os procedimentos. Artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Né? Nós já falamos sobre isso, que nós cuidamos do nosso paciente em todo o ciclo de vida, desde a gestação, né? Até preparamos esse paciente, né, o pós-morte. E lembramos a questão, mais na frente vai ter um artigo falando sobre isso, a questão do sigilo profissional, mesmo com esse paciente vindo a óbito, mas nós devemos manter o nosso sigilo profissional porque a família ainda vai continuar com a nossa assistência, ok? Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. O que seriam esses movimentos reivindicatórios? Greve, tá? Irmos para a rua em busca de melhorias salariais, né? A pergunta aí de Joyce, ok? Só que, pessoal, quando a gente fala em greve com relação à saúde, nós não podemos todos entrar em greve e a saúde parar, né? É diferente numa fábrica, né? Uma fábrica de alumínio, né? O pessoal, todos entraram em greve e a produção parou e pronto, ninguém trabalha, nada se produz, tá? Com saúde, nós não podemos fazer isso, ok? E nós, com relação à prestação da enfermagem, nós fazemos o quê? Um rodízio de profissionais. Então, para movimentos reivindicatórios, por exemplo, greve, pelo menos 30% dos profissionais devem permanecer trabalhando, porque a assistência ela não pode parar. A prestação da assistência ela tem que ser continuada, tá? Aí faz-se um rodízio aí dos profissionais para que pelo menos 30% deles trabalhem, prestem assistência. Artigo 46. Recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica, na qual não conste a assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em casos de urgência e emergência, né? Isso aqui nós vimos lá na resolução 311. Por que é que eu quis trazer para vocês? Porque lá nós só tínhamos prescrição médica. Aqui nós já temos, né, que mesmo com profissional de enfermagem, nós podemos nos recusar a executar prescrição de enfermagem e médica, tá? Que não consta a assinatura e o número de registro do profissional, tá? Nós já falamos que a enfermagem, que o enfermeiro pode estar prescrevendo alguns medicamentos, tá? Nós vamos ver isso melhor quando a gente vê o conteúdo de consulta e prescrição de enfermagem, certo?
Então, não está assinado, não está carimbado, nós podemos nos recusar de fazer essa administração. No inciso 1º, também já vimos isso, que é com relação à ilegibilidade, tá? Ou identificação de erro. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando no prontuário, tá? Outra coisa que acrescenta aí, mas que a gente já falou, como sempre, que tudo temos que registrar no prontuário. Caso nós não consigamos ler, né, o que está escrito, ou identifique erro e a gente não consiga falar com a pessoa, né, com o profissional que prescreveu, a gente não administra e registra no prontuário, tá? Inciso 2º, é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e conforme resolução vigente, tá? Então, aquela coisa, o médico está em plantão lá em outra instituição, a gente liga, né? Não, faça aí a dipirona. Não, é vedado, é proibido, tá? A prescrição à distância, não existe. Não é para existir, tá? Só em casos aí de urgência e emergência. Artigo 48. Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo, né, de nascer, viver, morrer e luto, tá? No parágrafo único do artigo 48, nos casos de doenças graves incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que nós cuidamos do paciente, né, em todo o ciclo, tá? Devemos cuidar com qualidade, ok? E, né, no momento de morte desse paciente, onde já está, né, toda a equipe já mostrou que não se pode fazer mais nada, mostrou cientificamente que não pode fazer mais nada por esse paciente. Então, esse paciente nós temos que ofertar, né, conforto psicológico, social, espiritual, físico, tanto para ele quanto para a família. Artigo 51. É dever nosso responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato. O parágrafo único. Quando o fato for praticado em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida do ato praticado individualmente. Tá? Nós já tínhamos falado isso na resolução 311, que até naquele exercício que nós fizemos, que nós, como supervisores da equipe de enfermagem, se o nosso técnico ou o nosso auxiliar cometer alguma infração, nós também somos responsáveis por essa infração. Logicamente que com menor, né, responsabilidade, ok? Quem cometeu vai ter uma maior penalidade do que nós, que só somos supervisores, que não cometemos a infração em si. Artigo 52. Manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal, tá? Então, o sigilo ele deve sempre ser mantido.
No inciso 1º, permanece o dever do sigilo, mesmo quando o fato seja de conhecimento público em caso de falecimento da pessoa envolvida, né? Nós até já falamos isso, a pessoa morreu por determinado diagnóstico, toda a cidade sabe, vem nos questionar se foi verdade? Não sabemos, temos que manter o sigilo profissional. Inciso 2º, o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vítima e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessária a prestação da assistência, tá? Então, se o paciente, ele relata, né, ele sofreu um tiro, e ele relata para você, profissional, que vai, né, quando sair dali, matar a pessoa que atirou, né? Ou então vai se vingar em algum profissional. Então, nós temos que relatar isso dentro da equipe multiprofissional para ver o que a gente pode fazer com esse paciente. Inciso 3. Terceiro, o profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional. Nós já falamos isso, né? Caso a gente não queira fazer relatos, então nós nos apresentamos judicialmente e lá, de forma legal, de forma respaldada, nós declaramos a razão pelo qual não queremos quebrar o sigilo profissional. Inciso 4º, é obrigatório a comunicação externa para os órgãos de responsabilidade criminal, independente de autorização de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento, tá? Então, é o meu dever, né, realmente comunicar aos órgãos responsáveis naquele município por essas pessoas, né, casos de violência, né, violência à criança, o adolescente, o idoso, pessoas incapacitadas. Então, nos municípios nós temos aí o Conselho Tutelar, tá? Que o Conselho Tutelar, ele trabalha em cima do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e trabalha também em cima do EI, que é o Estatuto do Idoso, tá? Então, eles podem aí, a gente pode comunicar a esses órgãos, assim como o assistente social do município, para que eles tomem providência com relação a essas violências, tá? E no inciso 5º, a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida independentemente de sua autorização em casos de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima ou de seu responsável. Então, nós também podemos estar aí, né, comunicando aos responsáveis, né, questões de violência doméstica, né, ou familiar que a gente saiba que acontece na nossa comunidade, tá? Mesmo sem autorização, né, da vítima, mas a gente informa a vítima que vai fazer essa denúncia, tá? Ou informa ao responsável pela vítima que vai fazer essa denúncia, tá? Aí, pessoal, é uma coisa que nós precisamos realmente pensar, né? Aí já falando, né, no meu ponto de vista ético, né, moral pessoal, tá? O nosso código de ética, ele diz, né, para que a gente tenha o dever de comunicar, tá? Nós temos que realmente analisar a situação, no caso de violência contra a mulher, porque algumas vezes a própria mulher, ela não denuncia, tá? Ela prefere viver essa violência doméstica, tá? Ser violentada pelo seu cônjuge, tá? E daí
a gente tem que fazer uma autoanálise sobre essa questão de denúncia, para depois não vir complicações para nós. Mas o nosso código de ética nos acoberta sobre isso, tá? Que é nosso dever comunicar. E para que a gente encerre por hoje, né? Artigo 54. Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação, tá? Enquanto supervisora e coordenadora de uma equipe, eu tenho que estimular, né, as pessoas da minha equipe a se capacitarem, a se qualificarem, a fazerem cursos, né, para cada vez a assistência ser melhor para os nossos pacientes. E aqui só para vocês verem, né, o próximo slide ele já entra no capítulo 3, tá? Que é onde eu vou fazer uma videoaula para vocês, tá? Será uma aula extra e até sexta-feira eu vou colocar essa aula, tá, com o restante da resolução 564 de 2017, tá certo? Porque senão fica muito extenso, já estamos com mais de 1 hora aí de aula, tá? E daí também, próxima aula, terça-feira, será assíncrona, onde eu vou fazer uma videoaula para vocês com relação à Lei 5.905 de 73. Por hoje tudo tranquilo? Deu para pegar? Qualquer dúvida que vocês tiverem quando forem ler esses artigos ou outros que não forem falados, estarei sempre à disposição.